Então as habilidades que a gente propôs nesse bimestre, né? Todas essas 7 habilidades. Qual que é a questão 1? O corpo da sociedade, qual moralista, segundo a Então, a ideia do Lipovest, que é o seguinte: sociedade pós-moralista. O que é a sociedade pós-moralista? É um conceito advindo daquela ideia de pós-modernidade, do Bauman, a ideia de pensar uma sociedade líquida, que tudo se faz muito rápido, se desfaz muito rápido, se constrói e desconstrói conceitos muito rápidos. E o corpo, ele passa hoje por uma sociedade pós-moralista, ou seja, eu cuido do meu corpo não mais advindo das ideias de certo ou errado, mas eu estou cuidando do meu corpo por uma ideia estética, né? O homem físico, forte físico na Grécia Antiga, o ideal do corpo físico, né? Era um corpo atlético preparado para quê? Para a guerra. Hoje nós preparamos o corpo para quê? Para o culto ao próprio corpo. Uma ideia de mostrar, aparecer, né? Então, essa é a ideia da ideia da pós-moralidade. O que é a moralidade? Pensar certo ou pensar errado. Então, o que nós fazemos com o nosso corpo não passa pela reflexão de certo ou errado, e sim pela ideia de estética e culto ao corpo. Tá claro isso? Que essa é a crítica dele. Próxima questão. Ok? Próxima questão, 2. Diga o conceito de Ilermorfismo para para Aristóteles. Então, primeiro aqui, questão, vamos para saber a base do ilermorfismo, nós precisamos entender o conceito grego. O que acontece? Na mitologia judaico-cristã, nós falamos que Deus criou o homem a partir do barro, né? Soprou sobre ele, depois fez a Eva da costela do homem. Na mitologia grega, a história da mitologia grega diz que Prometeu fez um bonequinho de barro, estava brincando com ele, e veio Zeus e soprou, deu espírito para ele. Ou seja, nós somos feitos de soma, que é como os gregos chamam corpo, que é o bonequinho de barro, e somos também feitos do espírito, que é o sopro que Zeus deu sobre isso. Só que para o Aristóteles, essa ideia platônica, né, que é a ideia que predomina no desenvolvimento dos conceitos judaico-cristão, corpo e alma, né, plano físico e plano metafísico, para o Platão, essas ideias de sentidos e ideias. Então, a ideia, o plano metafísico, o mundo das ideias, tudo é fixo, tudo é perfeito. E o corpo como parte do físico, né? Que é o mundo dos sentidos, onde que as coisas são temporais, passam. Então, essa visão para o Aristóteles, ela é diferente. Ela é a ideia de forma, matéria e forma. Ou seja, para ele elas estão integradas. Então, o hieromorfismo de Aristóteles defende a noção de que todas as coisas são resultados de dois princípios diferentes, mas que eles são complementares, que é matéria e a forma. Então, matéria, o material, e a forma, que é a ideia que dá formato para matéria. Então, por exemplo, eu tenho uma estátua de um cavalo. Qual que é a matéria? O mármore feito, o que faz a estátua. Qual que é a forma? A ideia de cavalo, que vai dar forma para a matéria, estátua. Então, para ele, a ideia e a forma são integradas. Isso é o hieromorfismo. Para o Platão já é totalmente separado. Uma é questão de mundo das ideias e outra é questão do mundo dos sentidos. Está claro isso? Aí vamos, sigamos. 2, 3, 4, sei onde que está. 3. Narre sobre mente e corpo segundo Spinoza. Aí nós vamos para os modernos. Spinoza. Spinoza não desassocia. Inclusive essa é a nossa nova noção, né? De trabalhar associando corpo e alma. Não na visão mais dos gregos. A soma, corpo, e a psique, alma. Não, ou mente. Agora o Spinoza vai inclusive a palavra mente. E qual que é a concepção, qual que é a tese do Spinoza sobre o corpo e a alma?
Para ele, uma não pode ser concebida sem a outra. A ideia de corpo e a ideia de alma. Então, o filósofo Bento Spinoza, que é um filósofo do século XVII, traz uma nova noção para a filosofia, dizendo inclusive de que mente e corpo são uma coisa só. Outra coisa também que é interessante nele, do Spinoza, é ele falar da ideia de motivação. O que é a ideia da motivação aqui? Eu motivo, não a motivação ridícula lá dos livros de autoajuda, mas a motivação do que eu excito, do que eu provoco o meu corpo, o que eu provoco a minha alma. Então a gente funciona aí na ideia de provocação, desafiar, certo? Desafiar o corpo, desafiar a alma. Nós somos melhores e promovemos maiores resultados a partir disso. Já vou falar, nossa, eu produzo muito quando eu sou na pressão. Então a ideia é de quando eu sou desafiado. E para Bento Spinoza é exatamente assim. Corpo e alma são movidos pelo aumento da potência que eu coloco de cobrar, tanto do corpo quanto da alma. Pode ir lá. Questão próxima. 4. Analise a questão do corpo próprio para Merleau. Vamos lá. O Pontier. A ideia, então a gente está caminhando para o quê? Para um novo conceito na filosofia do corpo. O que era? Antes, aquela visão marcada pelo judaísmo cristão, né? Corpo e alma separados. Agora, o Pontier vai falar do corpo próprio, que é uma crítica, inclusive, à própria filosofia moderna do Descartes, porque o René Descartes diz: penso, logo existo. Penso, logo existo. Ou seja, o pensamento vem antes da matéria, da existência. Pensar, existir. O Pontier vai dizer o seguinte: não, eu só sei que eu existo porque eu tenho um corpo. Então, o que nós estamos percebendo aqui? Que a filosofia contemporânea, ela não vai excluir o corpo, ou colocar o corpo como secundário, colocar ele inclusive como primário da existência. Que a noção de corpo próprio, a teoria do corpo próprio é dizer isso, de que o corpo próprio, para o Pontier, é a ideia de que cada pessoa é um corpo que pertence e que pensa. O pensamento atua no mundo e sobre si mesmo, de modo que o corpo não é um objeto, como uma pedra ou um martelo, mas tampouco é pura consciência ou pura percepção. Meu corpo próprio é a sede da percepção do mundo. Eu só sei que eu existo porque o meu corpo percebe e sente o mundo. Percebe aqui, gente, a diferença dos gregos na negação ou na dualização, né, no maniqueísmo, né, dois lados para corpo e alma. Então, Pontier, corpo próprio. Eu preciso do corpo para existir. Próxima questão, Foucault. Sim, esquematize a centralidade da crítica do corpo disciplinado na lógica do vigiar e punir. Então, lógica do vigiar e punir. O Foucault vai dizer que nós passamos pelo panotismo das instituições. Instituições que trabalham para doutrinar o nosso corpo, ou seja, colocar o nosso corpo dentro de uma doutrina, que essa doutrinação do nosso corpo é um corpo, segundo a palavra dele, é dócil. O que é um corpo dócil? Quando eu tenho um cachorrinho dócil, é um cachorrinho que me obedece, né? Então, nós também, para o Foucault, trabalhamos, nosso corpo ele é domesticado pelas instituições, que trabalham com a lógica de vigiar e punir. Os agentes de repressão, professor, policial, né, coordenação, tudo isso são agentes de repressão. E para Foucault, o poder está diluído nas instituições. Nós somos controlados, trabalhamos muito isso em aula, né? Nós somos controlados por várias instituições. E Foucault usa, inclusive, a análise da arquitetura do panótipo. O que é o panótipo? É um ponto de vigilância, aonde que eu estou sendo vigiado. E se Foucault tivesse, né, agora aqui, talvez ele conseguiria fazer uma análise mais precisa sobre esse vigiar e punir com as câmeras que estão em todos os ambientes, né? Ele não tinha, na época dele, câmeras não eram utilizadas para controlar, mas eram usadas guaritas, que é o mesmo sentido. O que é a guarita? Onde fica um guarda, agente de repressão, que está ali para visualizar se o corpo está disciplinado, ou seja, se o corpo está dócil, se o corpo está cumprindo a norma da instituição. Então, esse poder para Foucault ele é diluído, não tem como eu combater, e ele não está no indivíduo. Por exemplo, eu, enquanto professor, sou agente de repressão. E se vocês destruírem a mim, vocês destruíram o professor, mas vocês vão destruir o poder que tem o professor. E aí nós temos vários agentes de repressão, como eu disse.
policial, os líderes religiosos, os médicos. São pessoas que trabalham para atuar sobre dizer como que seu corpo tem que atuar no mundo. Como que seu corpo tem que atuar no mundo? Seu corpo tem que atuar, segundo a medicina, assim, assado. Seu corpo tem que atuar na sala de aula, por exemplo. Não pode colocar o pé na cadeira. Sentem. Ou seja, é um corpo dócil para a fábrica. Para que lá na fábrica você tenha uma atuação própria. E então, prisões, escolas, quartéis, conventos, usam a mesma lógica. Pavilhões, o pátio, né? Tomar o banho de sol na hora do intervalo, igual na cadeia. E o ponto de vigilância. Não por acaso a coordenação é de vidro e está localizada naquele lugar, por causa do panotismo. O que é o panotismo? É a noção de que tem que ter um ponto de vigilância. Né? Os meninos que ficam no corredor, para isso, para domesticar, tornar o seu corpo dócil à instituição. Então essa é a crítica do Foucault. O corpo é um lugar em que o poder atua. E o corpo disciplinado, né? Que é a teoria dele. Próxima questão. Na obra A História da Sexualidade, a vontade de saber, Foucault fala da valorização e desvalorização do sexo ao longo da história. Segundo essa obra, fale sobre como tal questão foi tratada na sociedade do século XVI e XVII. Muito bem, questão de prova. Olha lá, história da sexualidade. O Foucault, ele tem um negócio chamado arqueologia do saber. O que é arqueologia? O que o arqueólogo faz? Uma pesquisa, né? Ele cava, ele investiga dentro de um sítio arqueológico, por exemplo, ele pega lá um pedaço de ferro. Então ele vai fazer várias experiências com carbono 14, com um pincelzinho ali, para tentar achar a origem daquele objeto. Para o Foucault, o filósofo faz a mesma coisa, ele investiga, ele cava para saber a origem de uma ideia, o conceito, de onde que surgiu esse conceito. E aí ele vai analisar para entender como que o sexo e a sexualidade é tratado hoje. Ele vai investigar as histórias antigas. Como que o corpo de sagrado passou a ser profano? Como que a sexualidade, e ele faz isso também com a loucura, né? Como que o louco, antes na Idade Média, se o cara falava que ouvia vozes, ou eu achava que ou eu dava atenção que ele estava endemoniado, por exemplo, com demônios ou com anjos. Hoje, se ele escuta voz, eu vou interná-lo porque ele está com um sintoma fortíssimo de esquizofrenia. Então, até como a gente trata o louco, ou seja, atua o poder diz como que o corpo tem que atuar na sociedade, é uma questão de poder construído por conceitos, que para ele esse conceito vai variar de momentos históricos. Para o Foucault, nós somos indivíduos inventados por cada época. Somos filhos das ideias predominantes de cada época, que ele chama epistemologia do saber, ou seja, vamos investigar a origem de cada ideia. E ele vai fazer isso em 3 volumes de livro, inclusive eu tenho na minha biblioteca em destaque, que é um dos livros que eu mais gosto, do Foucault, que é a História da Sexualidade, de 1976, onde ele vai investigar como que o sexo foi tratado ao longo da história, né? Na Grécia, em Roma, e aí até chegar a nós. E aí o que ele conclui? Que é a questão que eu pedi na prova, para vocês escreverem, sobre o paradoxo do sexo nos séculos 16 e 17, aonde que não se podia, se reprimir o sexo, né? Uma sociedade muito moralista da Europa nesse período, reprimir o sexo, repressão sexual, sobre como que é o sexo, inclusive não se podia falar de sexo, mas se falava de outra forma. Aí surge, por exemplo, as revistas eróticas, né? Aí a gente acha, por exemplo, a sociedade hoje está perdida, né? Erotismo. Eu fui em Atenas, numa exposição de vasos, de pinturas gregas, onde que é como se fosse uma Kama Sutra. Era tipo uma sala bem maior que essa sala aqui, cheia de vasos gregos, onde o que tinha nas pinturas? Posições sexuais. As posições sexuais. E sempre com o pênis exageradamente colocado. Né? Nos egípcios mesmo, você vê umas imagens egípcias onde o pênis é maior do que o próprio indivíduo. Eu fui numa exposição no MASP sobre arte romana que tinha umas vaginas maior que eu, desse tamanho, feito de mármore. Então eles usavam muito de cultuar isso dentro da história. Só que aí no século XVI, século XVII isso é reprimido. Só que o Foucault vai dizer o seguinte: não foi reprimido. Colocou-se um paradoxo. Colocou-se o sexo como segredo por excelência.
é a palavra que ele usa, o segredo por excelência. E o que isso transformou? O sexo em tabu. Não se pode falar. Mas não se pode falar, mas se diz. Né? Se tem revistas escondido, né? Uma revistinha aí, tinha a Playboy no século passado, né? Coisa do século passado, agora é Xvideo. Então assim, nós vivemos uma sociedade erotizada, que o sexo está presente, mas ele está presente como segredo. Segredo por excelência, que é a resposta aí. Então, aí surgem as artes eróticas e o esforço do nosso século por estudar o sexo, a sexualidade, o corpo de forma científica. Sair da ideia do tabu, não se pode falar sobre isso. Sair da ideia de explicações místicas sobre o corpo e procurar uma explicação científica. Nossa geração é filha do iluminismo, que quer ter razão de tudo, quer ter uma explicação racional, uma teoria de tudo. Então, por isso que a vivência da sexualidade na sociedade contemporânea foi preocupação científica. E aí surge uma filosofia, questão de prova também, chamada questão de gênero, que não tem nada a ver ao que a ministra Damares fica falando lá de homem vestir rosa e menina vestir azul, tá? Menino vestir rosa, menina azul. Peraí. Então, não tem nada a ver. O que é a questão de gênero para a filosofia? É exatamente sobre a vivência da sexualidade, biológico e cultural. O que é determinação biológica do corpo da mulher? E o que é determinação da atuação do papel da mulher na sociedade? A filosofia vai distinguir isso. Uma coisa é o biológico, outra coisa é a determinação daquilo que é relativo ao momento histórico. Se eu estivesse dando aula de saia, por exemplo, agora, no mínimo causaria estranheza, né? Talvez tivesse até alguns alunos que tivessem incomodado se retirar da sala. Mas se eu estivesse na Escócia, isso seria comum. Ou seja, a própria atuação de que cor vestir ou como vestir, homem ou vestir mulher, é uma questão de construção histórico-social. Então, não existe, isso é invenção política, né? Não existe aula de filosofia para incentivar meninos a serem meninas e meninos a serem meninos. Questão de gênero não é isso. Questão de gênero é pensar o que é biológico da atuação da mulher e o que é cultural. Então, a vivência das sexualidades envolve, portanto, uma conjunção de fatores biológicos e cultural. Frase do Foucault: não se pode negar ou afirmar nada sem uma análise criteriosa da questão. Então, a questão de gênero, eu não posso afirmar ou negar nada sem fazer uma análise. E a análise envolve muitos fatores que condicionam questões biológicas e culturais. Nela também interfere um tema que adquiriu grande interesse no século XXI, os papéis do homem e das mulheres na sociedade, ou como costumam ser denominadas questão de gênero. Então, o que é a questão de gênero na filosofia? É a reflexão sobre a atuação do homem e da mulher. Aí entra uma outra filósofa aqui. Olha só, nós já estamos falando de filósofa. Isso é muito moderno. Apesar de existir mulheres que atuavam na filosofia antiga, os textos eram assinados por homens, porque a sociedade era patriarcal, o homem colocado no centro. Então, o que nós temos aqui de novo? Primeiro, falar de uma filósofa. E aí, lembra que eu pedi para vocês fazerem aquele estudo daquele artigo do existencialismo, do Sartre, né? Aquele mapa, era para vocês entenderem agora essa ideia aqui, que é a ideia da Simone de Beauvoir. O que a Simone de Beauvoir fala? Que não se nasce mulher, se torna. Aqui, gente, mais uma vez, é uma distorção falar que é um incentivo, que ela está dizendo que a mulher tem que ser homem. Não. Ou que o homem tem que ser mulher. Não. Não tem nada a que ver. Ela só está falando o quê? Homens vestem azul? Sim. Mulheres vestem rosa? Sim. Homens trabalham no serviço braçal mais pesado? Sim. Mulheres trabalham nos serviços mais domésticos? Sim. Mulheres têm obrigação de cuidar da casa? Sim. Porque aí, a questão aqui é que está. Por que a mulher tem essa obrigação? Isso é uma determinação biológica ou uma determinação cultural? E outra, que aí caminha para a ideia da liberdade, né? E se uma mulher não quiser atuar na sociedade nesse papel, ela pode? Ela tem liberdade para fazer isso? Não, ela não tem liberdade.
Porque se ela sair dessa caixinha do que é predeterminado para ela, ela vai ser criticada. O cara estava cortando meu cabelo e falou para mim, disse, minha namorada é muito orgulhosa. Eu falei, orgulhosa por quê? Não, ela não aceita pagar a conta dela, não aceita mandar nela. Eu disse, então ela é orgulhosa. Eu chamaria ela de moderna. Moderna. Ela simplesmente não quer que o cara decida o que ela tem que vestir. E é isso que a questão de gênero está trazendo. Então, a questão de gênero também está profundamente ligada à vivência da pessoa em determinada época ou lugar. Determinada época ou lugar. E aí a Simone de Beauvoir, filósofa do século XX, dedicou-se a estudar a condição da mulher na sociedade. E o que ela concluiu? Que a mulher é o outro homem. Isso é o segundo sexo. Inclusive, que é o que chama, o livro dela chama o segundo sexo. Que é o seguinte, o livro de 1949. Ela afirmou que ninguém nasce mulher, se torna, conforme vive. Não existe algo como natureza feminina ou ser mulher. Não é uma essência. Então, para o existencialismo, que é a filosofia que ela faz parte, nada é essencialmente próprio. Mas tudo é essencialmente significado dentro do contexto histórico. Como assim? Para o existencialismo, o conceito que se tem de mulher, o conceito que se tem de homem, ele está associado ao que foi elaborado de ideias em cada período. Como eu falei para vocês, o Foucault já faz isso, mostrando que em cada época a sexualidade era tratada ou maltratada de uma forma. Então, a visão aqui é, o sexo biológico, ele é uma coisa. A atuação, ou seja, a atuação de gênero, como que homens agem, mulheres agem, é uma questão de construção histórico-social. Pessoal, tá claro isso? Então, a partir disso, a Beauvoir, Simone de Beauvoir, afirma que podemos falar, assim como falamos de condição humana, temos que falar de condição da mulher, condição feminina. Por quê? É diferente ser homem e é diferente ser mulher. É diferente um homem andar na rua 8h30 da noite e uma mulher andar na rua 8h30 da noite. Em qualquer lugar. É diferente para um homem procurar um emprego que é para uma mulher. Menina, fecha as pernas, senta direito. Né? Menino não chora. Inclusive o machismo, ele é mais opressor ao homem do que à mulher. Porque o homem que não pode ter sensibilidade, o homem que não pode chorar, o homem que tem que ser forte, o homem que tem que ser provedor. Olha o tanto que o machismo é torturante para o homem. O homem que tem que cuidar da casa, o homem que tem, apesar de colocar o homem na liderança, é oprimido também. Ou mais, né? O homem não chora, não chorar talvez seja, engolir o choro talvez seja mais difícil do que fechar as pernas, sentar direito. Né? Só uma comparação aqui. Então, claro, não vamos mensurar nesse momento, nessa aula, o que é ser mulher hoje, porque é uma condição de ser, né, salários inferiores aos homens, serem consideradas serem consideradas inferiores no sentido intelectual. Inclusive, eu tive um professor na faculdade que falava isso. Falava que mulher não nasceu para liderar, que mulher tinha que só cuidar, que mulher não podia nem dirigir carro. Ele falava na faculdade, falando que mulher nasceu para dirigir fogão. Ainda temos esses pensamentos na sociedade contemporânea. Por quê? É a construção histórica. E aí, ela argumenta que a cultura e o pensamento foram sempre dominados pelos homens. Quem vai escrever um livro sobre a guerra? Quem ganhou a guerra. Então, por que quem sempre falou, inclusive quem falou que é mulher, foram homens? Quem falou que é mulher, quem criou as leis para como a mulher, foram os homens. Por quê? São os pais da orla, são os pais da tribo. Nós somos uma sociedade patriarcal. Então, a mulher foi condicionada a ser o segundo. Por isso o livro dela, Segundo Sexo. Os pensamentos foram sempre dominados pelos homens, de modo que mulher foi considerado o outro, o não homem. Quem é a mulher? É aquela que não tem pênis. É o ser humano que não tem pênis. Então, isso é um conceito na psicanálise. A própria condição da mulher foi condicionada a ser o outro. Está claro isso, pessoal? E
relegada em um segundo plano. Daí o sua obra. Desvendar e compreender essa condição é assim a tática para poder lutar contra ela, construindo outras realidades para o feminino. Frase da Simone de Beauvoir: a mulher só é dominada porque ela introduziu o discurso da opressão masculina. Porque ela, de alguma forma, em algum momento, se achou inferior. Por isso que se fala dentro do feminismo em empoderamento feminino. O que é isso? Não é eu enquanto homem, não é o Giovanni enquanto homem que vai conseguir falar conseguir mudar o machismo. Então assim, o machismo não é a conscientização do machista. O machismo é o empoderamento feminino, onde que a mulher vai reconhecer que ela não é de fato inferior, então ela não tem que aceitar ser subjugada dentro da sociedade, que é o que a Simone de Beauvoir traz, inclusive com um trabalho que influencia politicamente a questão de gênero hoje na sociedade, né? Esse é um texto dela, deixei lá no slide, depois faço uma leitura, um trecho do pensamento dela, ela falando do privilégio de ser homem, né, na sociedade patriarcal, que é essa sexualidade, e aí essa imagem, que é a mobilização feminina pelo direito ao voto na escadaria do Capitólio, no centro legislativo do governo dos Estados Unidos, né, em Washington. Essa foto ela é de 1915 e ela foi um dos movimentos políticos de massa, né? Tipo, olha, nós estamos em 1915, outro dia, é muito novo colocar os direitos masculinos, os direitos femininos em pares com os direitos masculinos, direito ao voto. Ou seja, a mulher para fazer uma profissão, né? Na época da minha mãe mesmo, ela fala, olha, ou quando a gente era pequeno, ou você tinha que ser enfermeira, profissão de mulher, professora, pedagoga, profissão de mulher. Então assim, existia assim, olha, ainda existe, né, pensamentos conservadores de determinação inclusive da profissão, coisas que menina pode fazer e homem não pode fazer. Então esse movimento de massa chamado feminismo é a luta social procurando equidade de gênero. Não é, obviamente, já que foi supervalorizado o homem, agora tem que se fazer políticas públicas para a valorização da mulher. Não para colocar a mulher superior ao homem, mas colocar em pé de igualdade. Então, uma frase feminista que critica... O que é isso? Agora... Uma frase que a gente tem, que eu já vi vários movimentos feministas usando, é uma frase que incomoda os religiosos, porque o discurso da Simone de Beauvoir incomoda os religiosos porque um dos fundamentos que colocou a mulher como segundo sexo foi valores religiosos. É da tradição da mitologia judaico-cristã a criação do homem a partir da costela, aliás, da mulher a partir da costela do homem. Ou seja, primeiro o homem, depois a mulher. É da tradição da religião que a mulher tem que servir ao homem, né? Vai, deixa sua casa, vai servir ao homem, ou seja, você deixa seu pai. Inclusive, a mulher geralmente é referência do homem. A Michele, quem? Filha do Joaquim. Aí depois ela casa. A Michele, quem? Esposa do Rafael. Então, a sociedade machista ela tem essa linguagem que dá referência. E aí, por quê? Porque é a tradição judaico-cristã, religiosa. Aí o que é que nós temos aqui? Vamos encerrar nossa aula com isso, né? A crítica aqui. Que é a frase que fala, olha, não foi você que veio da minha costela, foi você que veio do meu útero. Então, e é uma expressão não para colocar a mulher superior, mas peraí, vamos parar de guerra, a famosa guerra do sexo. E aí a frase do Nietzsche. O Nietzsche, questão da prova. O Nietzsche critica a negação do corpo pela tradição judaico-cristã. O que o Nietzsche está criticando? Que em nome do Apolo, que é o deus da razão, o deus da música, da simetria, negou-se o nosso lado apolíneo. O que é o Apolo? Apolíneo, desculpa, Dionisíaco. O deus Dionísio, que é o deus do vinho, o deus da selvageria, da gritaria, da loucura, da festa, da dança, né? Então, o que o Nietzsche está falando? Já que a tradição judaico-cristã valorizou muito o Apolo, é hora de deixar Dionísio dançar.
Deixa o menino brincar, o Dionísio também é a criança, né? Então, o que ele está falando aqui? Que a tradição judaico-cristã negou demais os sentimentos e os sentidos do corpo, as vontades. E a frase dele: em nome do céu, nega-se a terra. Em nome do céu, blasfema-se contra a terra. Poderíamos substituir: em nome da alma, nega-se o corpo. Em nome da alma, blasfema-se contra o corpo. Em nome de valores absolutos e superiores, nega-se os corpos e seus tesões. Os homens, olha só, olha a crítica do Nietzsche. Os homens inventaram o ideal e continuam inventando. Por exemplo, o corpo perfeito é um ideal, a sociedade ainda é marcada por isso. Um corpo atlético, bonito, ser magro, ser gordo, é um ideal. Então, os homens inventaram o ideal para negar o real. Não esperem de mim que eu construa novos ídolos, mas que os ídolos aprendam de uma vez por todas que o quanto custa ter pés de barro. O que é ter pés de barro? Ter pés de argila, né? Essa tradução trouxe argila. É ter pés frágeis, ou seja, a humanidade é frágil. Nós temos o lado de Apolo, razão, mas nós temos o lado de Dionísio, ou seja, o que é que Nietzsche está criticando? A tradição judaico-cristã supervalorizando a alma e negando o corpo. Está claro isso, pessoal? Sim. Dúvida? Não. Ficou alguma questão sem responder? Qual que é a 7? Mas eu acho que eu respondi. Respondi, eu só não parei para perguntar. Tchau.